a esta hora, enquanto se espera pelo discurso de Pedro Santana Lopes, vale a pena recordar o momento em que o antigo líder do PSD e também antigo primeiro-ministro chegou aqui à sala do Congresso. Ele foi dizendo pouco, que de facto era agradável estar de volta, que tinha vindo para cumprimentar as pessoas e que tinha saudade de facto de estar no Congresso, ainda por cima num Congresso no Coliseu, mas que foi enigmático e que não respondeu à questão de se é ou não, ou se pondera ou não ser candidato a Belém. Está fora da corrida às presidenciais? Já vou falar disso. Do PSD neste Congresso. Eu acho que acabaram mais um bocadinho e estão cá todos. Deixa-me perguntar-lhe se este Congresso... Para vir. Manuela Ferreira Leite. Sim. Deixa-me perguntar-lhe se este Congresso... Puderam, com certeza. Deixa-me perguntar-lhe se este Congresso pode ser para si também uma boa rampa de lançamento para uma eventual caminhada até Belém. Não. Vai falar das presidenciais? Não é? Qual é o momento alto até o momento, Dr. Pedro Santana Lopes, para si? Houve vários. Dizia-se que ia ser um congresso em Saburão. Pelo que eu já vi, tem sido tudo. Boa noite. O que é que achou da escolha de Miguel Dr. Santos? Santana Lopes, sobre a caminhada para Belém, só um sorriso, apenas isso? Só um sorriso, não quer dizer mais nada? Um smile. Tem pena que o Rui Rio não tenha vindo aqui a este Congresso. Acha que era importante que o Rui Rio tivesse vindo? Cada um sabe de si, não... E não gosto de julgar as atitudes dos outros. Os jornalistas em dizer ao longo dos últimos 2 dias que não vinham os ex-líderes que lhes fez vir ao Eu Congresso? disse sempre que vinha. Santana Lopes a sorrir, limitou-se a sorrir, mais à frente havia de dizer, a fazer um smile para esta questão de se pode ser esta a rampa de lançamento para uma eventual futura hipotética candidatura a Belém. Um sorriso enigmático que eventualmente pode vir a ser esclarecido nos próximos minutos. Assim, Santana Lopes vai falar. O que vai acontecer exatamente nesta altura, Pedro Santana Lopes, então, é chamado a usar da palavra no 35º Congresso do PSD, o que vai fazer agora é um discurso que naturalmente iremos acompanhar aqui na íntegra na SIC Notícias. Estávamos a falar dele, é agora a vez dele falar. Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente do Partido, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, Senhor Presidente da JSD, Senhor Secretário-Geral dos TSDs, Senhoras e Senhores, caro Marco António Costa, caro Coordenador, saudades de facto de estar aqui, de vos ver aqui. Esta sala, como já foi dito hoje várias vezes, é muito especial na história deste partido e onde compreender que quem já aqui passou umas vezes sinta uma emoção especial lembrando alguns momentos bem extraordinários da história do nosso partido. Confesso que tive que ir hoje à tarde tive que ir fora de Lisboa, uma cerimónia religiosa por um motivo triste. E quando deixava a família numa casa, numa terra a 40 km de Lisboa, subi e cometi o erro de olhar para a televisão a ver como estava o Congresso. E devo dizer que até a hora de jantar não consegui já desligar da televisão. Tal foi a sucessão de intervenções extraordinárias que fui ouvindo, 2 do Presidente do Partido, Marcelo Rebelo de Sousa, o Luís Filipe Menezes, o Luís Montenegro, o Paulo Rangel, tantas intervenções para além de militantes, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. O vício, de facto, dos congressos do PPD-PSD não é só dentro desta sala, basta termos um rádio ao pé ou uma televisão por perto ou estarmos ao pé de um computador. Quero saudar também, se me permitem, de um modo especial, o ex-presidente do partido, Luís Marcos Mendes, há pouco não o fiz, não quero deixar de dar uma palavra. Eu disse há pouco ao presidente do partido que esperava que ele compreendesse que eu trouxesse aqui algumas questões de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ele perguntou na sua intervenção se o país estava melhor ou não do que há 2 anos. Eu acho que está. Nas contas públicas. As contas públicas estão melhores. As contas privadas, a das famílias, sabe ele muito melhor do que nós, não estão melhores do que há 2 anos. Podem alguns ter beneficiado com a crise, mas terão sido golpes de sorte.
O Primeiro-Ministro sabe bem, e eu não exagero se disser, que ele vai acompanhando o trabalho que desenvolvemos na Misericórdia de Lisboa, como o que se desenvolve nas outras misericórdias, do modo, não vou dizer que me tem surpreendido, mas confesso, apesar de estarmos no mesmo partido há muitos anos, não nos conhecíamos bem. E por isso tem-me surpreendido de uma maneira muito particular o modo como ele, no meio deste retrato que o Marcelo Rebelo de Sousa fez, de uma maneira mais ou menos crua, mais ou menos simpática, mais ou menos divertida, mas a sua profunda sensibilidade social. A maneira como ele pergunta, como ele questiona, como ele procura saber quais são os problemas mais gritantes, mais agudos que vão surgindo, para além daqueles que lhe chegam no dia-a-dia do exercício das suas funções. E eu tenho que lhe dizer a ele, hoje aqui, que falou dos 40 anos que passaram e que disse que tem a certeza que os próximos 40 anos vão ser muito melhores, que eu não sei como é que vamos encontrar solução para os milhares de pessoas de mais de 45 anos que perdem o emprego, às vezes o casal perde o emprego, às vezes têm que ir para a casa dos avós, dos pais, não têm já a possibilidade de emigrar devido às responsabilidades que têm em Portugal e é muito difícil voltarem a conseguir uma colocação no meio dos concursos que existem, mesmo com a recuperação económica. É que uma coisa é fechar empresas quando o país está mais ou menos equilibrado ou quando o país está a crescer. Uma pessoa de 45, 50, 55 anos pode perder o emprego e ter a esperança da mobilidade laboral. Outra coisa é em tempos de crise profunda. Não sei como vamos conseguir resolver isto, mas o PPD-PSD tem que pensar, trabalhar e decidir sobre isto. As misericórdias, as instituições privadas de solidariedade social, as empresas, mas o Governo também, tem a obrigação de dar majorações, dar apoios, isenções, bonificações, e já o faz em alguns casos. E, a minha opinião, falando até de menos disso que faz, do que devia falar. Mudando de faixa etária, dou o exemplo dos estímulos para a colocação de pessoas jovens. Quantos estágios profissionais não são proporcionados a milhares de pessoas, e eu sei disso pela minha atividade profissional privada, graças a programas criados por este Governo e que permitem que muitas empresas recorram à contratação de jovens com o pagamento de 75% e de 80% do seu salário ou do seu estágio, por força das deliberações do Governo. Mas os jovens têm outra força, têm outra mobilidade. O que me preocupa muito por aquilo que ouço no dia-a-dia são estas pessoas que já não têm a força dos verdes anos. Como preocupam, ser Primeiro-Ministro é muito complicado. Ser Presidente de Câmara também, Presidente de Junta também. Mas confesso-vos, não fazia ideia, eu que já desempenhei as funções públicas que desempenhei, o que é ser provedor de uma misericórdia, e nomeadamente como a de Lisboa, e nomeadamente em tempo de crise profunda. O que toca ao telefone de manhã à noite, por razões que nós tendemos muitas vezes, quando não temos a infelicidade do azar ou a pouca sorte de bater à porta das nossas famílias, e nós tendemos a esquecer até para nos defendermos, para não sofrermos, por muito generosos que sejamos. Imaginam quantas pessoas me falam, preocupadas com o sítio onde podem instalar os seus pais já velhinhos, porque os hospitais, caro Pedro Passos Coelho, não podem ficar com as pessoas de idade quando elas já não têm esperança de vida, e os hospitais, porque têm também de poupar, não querem que elas lá fiquem quando já não têm esperança de tratamento. E a questão é o que fazer. E o que fazer é investir nas unidades de cuidados continuados, mesmo nos cuidados paliativos. E estas questões vão se pôr cada vez mais em Portugal com o envelhecimento da população. Nós podemos pensar assim, nunca nos toca. O Marcelo falou há pouco a dizer que já está velho. O que faria se estivesse? O que faria se estivesse novo, quero dizer. Mas o que acontece, a frase dele lembrou-me o seguinte: eu tenho a mania, que ainda sou jovem, mas é que os anos vão passando
E nós, quando dobramos determinadas fasquias etárias, começamos a perceber que a vida não dura sempre. E começamos a perceber que aquilo que toca aos outros e às famílias dos outros, mais tarde ou mais cedo vai nos bater à porta. E quando olhamos para os lares da terceira idade, e quando vemos as pessoas mais velhinhas sentadas, resignadas, à espera do dia em que se vão embora, por amor de Deus, aquilo não é envelhecimento ativo. Tivemos o ano passado, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, temos ali outro ex-Secretário de Estado da Segurança Social, o ano do envelhecimento ativo. Mas ainda há muito pouco envelhecimento ativo em Portugal. Há pouco exercício físico, há pouca educação na maneira das pessoas se alimentarem e cuidarem de si próprias. Há poucas regras para as pessoas se prepararem para essa fase da vida. Olhamos para os países do Norte da Europa e comparamos o perfil físico das pessoas com as pessoas dos países da Europa do Sul. E só quando chegamos a essa idade e nos sentamos lá e fazemos parte de um daqueles que estão naquelas cadeiras cheios de saudades das famílias, que não têm tempo a os ir visitar, à espera de um dia, é que então pensamos: e o tempo que eu perdi, as responsabilidades que eu tive e o que eu deixei de fazer por tanta gente que precisava que eu fizesse alguma coisa. É por isso que, ao mesmo tempo, e por todas as razões, caro Pedro Passos Coelho, estou grato pelo desafio que me fizeste. Não sei porque é que o fizeste, mas estou grato pelo desafio que me fizeste quando me nomeaste como Ministro da Pasta, mas por iniciativa tua, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E quero-vos dizer que a vida é assim. A vida dá muitas voltas. O que eu não me quero dispersar destes temas no pouco tempo que vos vou tomar. Mas o que já vi hoje aqui neste Congresso, o que ouvi pela televisão, leva-me a concluir que, de facto, como as pessoas não mudam, no essencial são iguais, mas as pessoas são muito ingratas perante a vida se não aproveitarem as oportunidades que a vida lhes dá. E esta oportunidade que a vida me deu, a mim pessoalmente, numa altura de crise profunda, de poder ajudar a fazer o bem a quem mais precisa, é uma oportunidade extraordinária, pela qual tenho que dar muitas graças a Deus, e saber ser reconhecido para com o meu país e principalmente por aqueles que esperam justiça. E é por isso que quero dizer também que não fico contente, fico triste quando leio, não sabendo, não fui conferir a história toda do jovem que teve que percorrer 400 quilómetros de ambulância para encontrar um médico da sua especialidade vindo de Chaves. Porque a questão da saúde, ser social-democrata, é aquilo que eu vou percebendo que ainda é ser social-democrata hoje em dia, se a área em que eu sou social-democrata é da saúde. Se a área em que eu acho que o Estado não pode prescindir da sua presença e garantir os direitos básicos a todos aqueles que precisam deles, é essa área da saúde. E aqui, não quero estar com pieguices, mas quando lá está, quando o azar nos bate à porta, o meu pai morreu há quase 2 anos, porque teve o azar de cair num sítio perto de Lisboa, onde a ambulância demorava 1h30 a chegar. Eu digo-vos o sítio em Troia, portanto, perto do rio, a ambulância vinha de Grândola. E, portanto, nessa altura também pensei o que sentiriam as pessoas que vivem no chamado interior, longe de onde há equipamentos de saúde e meios de transporte, quando lhes acontecem situações como esta. Uma vida pode ser assim, mas este agora, por ser provedor da Santa Casa, acha que tem mais sensibilidade que os outros? Não. Acha que tem obrigação de dar o testemunho. Acho que tem obrigação de trazer aqui perante o país, o testemunho daquilo que vou vivendo no dia-a-dia, que vou assistindo no dia-a-dia. Não os quero maçar mais com isto. O país tem investido. Este ano já inaugurámos uma série de... Quando digo inauguramos, o país, uma série de unidades de cuidados paliativos. Mas sabem muitos aqui que tivemos várias fechadas durante meses porque faltavam 7
Eu nem vou dizer quantos milhões de euros, muito poucos, em cada uma, às vezes centenas de milhares de euros, para elas poderem abrir as portas quando já estavam completamente equipadas. E, portanto, é esta realidade do país concreto, do país que ainda sofre, e sofre muito, que nós temos que interiorizar. Eu compreendo grande parte do que a Ministra da Justiça está a fazer. A Justiça, ela procura levar a especialidade dos tribunais mais próximo dos cidadãos e a excepcionalidade daquilo que é generalista ter que centralizar esforços. Muito bem. Agora, a saúde não pode ser encarada da mesma maneira. Sempre que é preciso que algum cuidado de saúde para garantir uma vida esteja próximo, ele tem que estar próximo e tem que estar disponível. Não pode ser apanharmos a caminhoneta para irmos centenas de quilómetros, como passamos aí para um tribunal, nos termos de organização judiciária que está a ser feita. O primeiro dos bens é o da saúde. Primeiro e o mais importante, como sabemos. É por isso que quando perguntamos o que vamos fazer nos próximos 40 anos, aqui eu achei interessante, engraçado, útil, inesperado aquilo que aconteceu hoje neste Congresso. Parecia uma daquelas festas de aniversário surpresa. Havia uma série de pessoas que não eram para vir, o aniversariante jogava que não vinham e de repente começou a aparecer tudo. Ironia de Pedro Santana Lopes, que até agora esteve a fazer um discurso social, emotivo, de preocupação, também muito marcado pelas suas atuais funções e que agora se está a soltar, digamos assim. Tonto, com tanta surpresa. Eu ia entrar, de repente, e toco-me nas costas, quem era? O Luís Marques Mendes. Disse, também cá estou. Eu disse, epá. Extraordinário. Extraordinário. Com jeito, ainda aparece aí o Dr. Durão Barroso. Vão ver. Mais um bocadinho, ele ainda vem aí. Mas, enfim, se atrasássemos o Congresso uns meses, ele vinha cá de certeza. Hoje não pode, como sabemos. Hoje não pode, não pode mesmo. Está impedido de vir. Está impedido de vir. Agora, foi muito importante. O Marcelo Rebelo de Sousa, e é isso que eu gostava de dizer também hoje aqui. É extraordinário como os anos passam, os anos passam, os anos passam. E no essencial, porque a vida é assim, as pessoas continuam a ser iguais a si próprias. Hoje ouvimos aqui o Paulo Rangel fazer uma intervenção extraordinária, já vai lançada em campanha por aí fora. Enfim, espero que tenha o mesmo resultado que da outra vez. A análise do Marcelo, ele disse, e é verdade, ele fez aqui o que costuma fazer ao domingo. O que ele disse ao Paulo Rangel sobre o que ele disse ao António José Seguro é dos momentos mais sublimes que eu vi nos últimos tempos e a falar da reação da direção do partido. É extraordinário. Mas atenção, atenção. O facto das pessoas terem vindo aqui ao Congresso tem muitos significados. Eu devo dizer que, ao contrário do Marcelo, me comecei a emocionar com o Congresso mais cedo. Antes. Eu disse que vinha ao Congresso, disse sempre que viria ao Congresso. Disse mesmo antes, e não estou a dizer que o Marcelo veio por causa disso, disse quando isto ainda estava em baixo, quando não estava confirmado que os sinais de recuperação estavam tão bons, quando nem me lembrei que o partido fazia 40 anos. Há uma razão básica para todos termos que estar aqui. É quando a família está a passar por momentos muito difíceis, lá está, e o PPD-PSD está num momento muito difícil com a responsabilidade de conduzir uma nau no meio de uma grande tormenta, uma grande nau, a nossa obrigação é estarmos presentes. É estarmos com a família quando ela está em momentos difíceis. Quando o momento é de festa, estão lá muitos. Eu lembro-me em 87, quando disse ao professor Cavaco Silva que queria sair do governo, tínhamos feito 85, 87 com poucos. E eu disse-lhe, agora o senhor vai ter maioria absoluta, vêm aí muitos. Eu, nas alturas em que estão muitos, não gosto de estar. Preferi estar nestes 2 anos. E, portanto, deixe-me sair agora do governo. Depois fui convidado para ir para a cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Mas é isso que eu digo. Nestes 2 anos e tal,
antes de surgirem os primeiros sinais positivos, foi muito difícil defender o Primeiro-Ministro e defender o Governo. Seja em televisões de grande audiência, seja noutras, estão agora a dar os primeiros passos. Foi muito difícil. Agora, o significado de... Eu não estou a dizer que as pessoas vieram cá porque isto está a melhorar, mas para mim terem vindo cá significa uma coisa. Reconheceram definitivamente a liderança de Pedro Passos Coelho e o seu papel imprescindível na condução dos destinos do país. Não é o caso do Luís Marques Mendes. E com isso eu fico muito contente, porque vêm tempos muito difíceis e o Sr. Presidente do Congresso, eu sei que não está a querer dizer-me que o tempo está a terminar, eu então vou, em uns minutos só, dizer ao Presidente do Partido... Olá, obrigado, Fernando Costa. Obrigado, a sério. Visitei-o-te às Caldas como provedor e admirei mais uma vez, tive a ocasião de admirar o teu grande trabalho. E com as finanças equilibradas para o nosso Presidente gostar. Mas gostava de vos dizer o seguinte. Nós tivemos 40 anos. O Presidente do Partido escolheu o Dr. Balsemão para celebrar os 40 anos. Acho muito bem. Mas sugiro ao Presidente do Partido que também peça ao Dr. Balsemão, que ele é jovem o suficiente para isso, para pensar os próximos 40 anos. O que irão ser? Com a inovação e a criatividade que caracterizam os nossos tempos, a velocidade das revoluções tecnológicas, que saibamos dizer à juventude, não olhamos só para o que celebramos do passado. Sabemos e trabalhamos e procuramos preparar o futuro a médio prazo. E por isso eu quero dizer ao Presidente do Partido o seguinte, eu ouvi o que ele disse sobre a moeda única, sobre a Europa, sobre a União Europeia e quero dizer o seguinte, espero que ele não me chame de demagogo nem populista, mas eu continuo a ter algumas dúvidas sobre se foi bom nós aderirmos como aderimos à moeda única naquela altura, tantos países com a mesma moeda, com as mesmas obrigações, com sistemas económicos tão diferentes. Foi um esforço enorme. Eu disse isto várias vezes em congressos. Era como entregar uma bicicleta a duas pessoas. Olha, tu partes lá atrás, tu partes daqui, a bicicleta daquele lá atrás pior que a deste, e agora tem que chegar ao mesmo tempo à meta. Eu lembro quando chefiei o governo em 2004 e 2005, estávamos a renegociar o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Porquê? Porque a Alemanha e a França tinham violado o déficit e queriam logo mudar. Já não é só estabilidade, também pode ser crescimento. É importante crescerem as economias. Na altura do déficit dos 3%. A questão é esta. Nós passámos pelo que passámos. Queremos passar outra vez? Eu ouvi o Presidente do Partido dizer que os nossos parceiros europeus foram muito solidários connosco. Sem dúvida. Mas eu vou dizer uma coisa. As duas intervenções primeiras externas, nós ainda não estávamos na União Europeia, em 78 e 83. Nesta já estávamos. Há uma parte de responsabilidade da nossa dívida, que é a dívida da União Europeia. Não é só nossa. As nossas políticas ano a ano eram analisadas pela União Europeia. Eram analisadas em Bruxelas. E, portanto, quando há propostas para, em certa medida, pensarmos numa mutualização de parte da dívida, será isso tão errado? Eu já ouvi dizer que precisamos muito da supervisão bancária. Sem dúvida. Precisamos muito de alguma centralização em Bruxelas para garantir a disciplina orçamental. Muito bem. Mas Portugal deve suscitar a questão. Oh, meus amigos, e se isto acontece de novo? Eu ouvi o Presidente do Partido dizer isto aconteceu exatamente aos países que usaram demasiadamente a desvalorização cambial. Talvez, mas não a terão usado porque eram economias mais débeis logo à partida, tiveram impérios coloniais e por isso tiveram que desvalorizar para aguentar a competitividade com outras economias mais fortes. Eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas que não devemos dizer que Portugal não deva suscitar esta questão e dizer não estou a preconizar um euro ou duas velocidades, mas se havia área onde talvez se tivesse justificado esta dupla velocidade, era exatamente no sistema monetário. Segundo ponto, recuperação económica. Ela está aí, mas sente-se principalmente nos grandes centros urbanos. O resto do país preocupa muito o resto do país. Aqui ao pé de Lisboa.
Há terras, vilas, cidades desertas. Às 7 da tarde não há ninguém. O comércio desertificado, com portas fechadas. E, portanto, há uma diferença, e o Conselho de Ministros tem-se pronunciado sobre isto, sobre a importância do combate à desertificação, com medidas concretas. Há uma diferença, até na tal velocidade com que a recuperação vai chegar aos bolsos das pessoas que vivem na Grande Lisboa, no Grande Porto ou nos centros urbanos, e as outras. E por isso mesmo é bom que pensemos como sociais-democratas nesta questão. Terceiro ponto que eu gostaria de realçar hoje aqui. E aqui também uma ligeira diferença em relação ao que disse o Presidente do Partido, mas eu acho que cá no fundo pensamos da mesma maneira. Se pensarmos diferente, olha, paciência. Mas pelo que eu vi na intervenção inicial, a reforma do sistema político e a revisão constitucional, todo acordo não é agora ao tempo para fazermos a um ano de eleições legislativas, seria impossível. Mas, a propósito dos 40 anos e de Sá Carneiro e de Passos Coelho, eu tinha escrevido um artigo em que os comparava, em certa medida, tudo tem o seu tempo, a seu tempo veremos o teu lugar na história. Mas lembrem-se como já com Sá Carneiro se falava na Constituição e no referendo. E no projeto de revisão constitucional que Sá Carneiro me pediu para fazer, com base no de Marcelo Rebelo de Sousa e Margarida Salema, houve uma coisa que ele me disse, ou que eu lhe sugeri, ele aceitou. Tire lá a fiscalização preventiva da constitucionalidade. E sabem, é que somos o único país destas democracias todas que tem fiscalização preventiva da constitucionalidade. O problema não é o Tribunal Constitucional. O problema é que a fiscalização preventiva foi lá aposta para garantir a fidelidade a uma Constituição ideologicamente marcada, programaticamente viciada. E é por isso que o país continua a parar e a perder tempo, e a perder energias, e a perder força, e se desrespeita a vontade popular expressa em eleições. Volto a dizer, em mais nenhuma democracia das que nos rodeiam, não falo de democracias a fingir, há fiscalização preventiva da constitucionalidade. Último ponto. Os sacrifícios que se vão anunciando. Eu hoje já ouvi muitas pessoas dizer, então agora o que era provisório é definitivo, agora são 2 mil milhões, são 3 mil milhões. Disse, calma. Mas para termos calma, e aqui refiro-me a um ponto da intervenção do Luís Montenegro, é preciso que não estraguemos o que aí vem com aquilo que já foi referido hoje aqui no palco. Às vezes não explicamos como deve ser aquilo que tem de ser muito bem explicado. Já foi falado aqui o esforço enorme que fizemos na renegociação das PPPs. Muito bem. Digo-vos, no trabalho que tenho no dia-a-dia, é do que mais ouço. Estão-nos a mexer nas pensões, então vão lá mexer nas PPPs. Pois renegociou-se cerca de 300 milhões de euros por ano, como disse o Luís Montenegro, durante estes 30 anos que aí vêm. Mas é preciso dizer, dessa renegociação, quanto é que está incorporado de redução das rendas, dos benefícios, das mais-valias dos concessionários. Porque foi um escândalo. Aqueles contratos eram um escândalo. Quando, como Primeiro-Ministro, em 2004, quis introduzir as portagens nas SCUT, e o partido, coitado, apoiou-me como pôde, porque era muito difícil em algumas regiões, em que eu dizia, não há dinheiro para pagar isto. E o engenheiro Sócrates me chamava todos os nomes, e agora, e dizia já, porque olhei para os contratos e vi, isto não pode ser assim. E para nós dizermos às pessoas, nós temos direito a ir pedir um esforço nas pensões ou nos salários, porque sim, senhor, fomos aos pensionistas com pensões mais altas, mas os mais poderosos, os que têm mais dinheiro, não são esses. E os outros, os da PPPs, e um dia se fará a história das PPPs em 2004, esses das PPPs, nós temos que dizer claramente que também saíram a perder com a crise, saíram a perder mais do que aqueles que têm menos, para termos autoridade moral, para irmos agora para diante, pedir mais austeridade, mais esforço aos portugueses. Último ponto sobre o partido. O Marcelo disse aqui que o partido é bom por ser assim livre. Cada um diz o que quer, onde quer, como lhe apetece, isto é extraordinário, dá uma grande força ao partido. Eu admito que sim. Mas eu continuo, se há algo que o dia de hoje mostrou, é que continuamos iguais a nós próprios. E deixem-me ser igual a mim próprio. Eu acho que há limites. Acho que há limites. Ninguém tem que ser expulso. Isso é com os órgãos jurisdicionais, não vou meter nisso.
Lembrei-me há pouco, quando entrei por aquela porta, que em 1997, 8 ia a entrar e estava uma pessoa a usar a palavra que disse: lá vem o jet set. Quem era? António Capucho. Isto a propósito. Convivi durante muitos anos com ele e todos nós. Mas as pessoas, quando propõem normas, têm que saber que têm que as respeitar, cumprir e sujeitar-se a elas. E sabem que mais? Eu admiro muito as divergências programáticas, de fundo, de convicções. Eu não gosto é de ver as pessoas divergir a partir do momento em que, não por causa de convicções, mas de funções. Deixam de ser conselheiros de Estado e entram em ruptura com o seu partido e com o governo, que ele é o primeiro responsável. E disso eu não gosto. Porque, e aliás, eu queria daqui dizer ao António Capucho, com um grande abraço, a sério, ouçam, as questões políticas não têm a ver com questões pessoais. Nada. Tem nada a ver. E mando-lhe um grande abraço a sério. Agora, também não gostei de o ver, se não está a dar razão àqueles que o criticam, logo nos dias a seguir a sair do PPD-PSD, a dizer que pode apoiar o candidato Guterres, o candidato Costa, ou liderar um partido de não sei o que recebeu um convite. Isso não fica bem. E por isso é que eu digo que há limites. Como digo que todos têm o direito à opinião, como disse o Nuno Moraes Sarmento. Mas uma coisa é divergirmos de vez em quando do nosso partido. Outra coisa é divergirmos sempre. Então, se há pessoas que estão praticamente sempre em divergência com o partido, todas as semanas, seja o círculo mais quadrado ou mais obtuso, a questão, porque, minhas amigas e meus amigos, a questão é de consciência, não é de normas disciplinares. Eu com o Marcelo, o Júdice, a Conceição Monteiro, fizemos a Nova Esperança, o António Pinto Leite, tantos, demos cabo do juízo ao líder de então, coitado, ao professor Mota Pinto. Deus tenha alma em descanso. Demos cabo do juízo, depois ao Dr. Rui Machete. E não deixo de dizer que uma história teria sido diferente se a Nova Esperança tivesse continuado junta. Mas essa é outra questão. Agora, é divergir uma vez, 2 anos, ou duas vezes. Eu não colaborei com o Luís Marques Mendes, que ele não quis. Foi o meu sucessor. Porquê? A altura não era boa, eu não era conveniente, eu compreendo, portanto, não... Porquê? Não é colaborar por colaborar. Agora, um militante tem que estar disponível para servir o partido se estiver de acordo nos princípios e convicções. Eu fui para a Nova Esperança por uma razão. Na campanha eleitoral dissemos que nunca faríamos governo com o PS. Fizemos governo com o PS. Houve uns de nós que não podíamos, por uma questão de consciência, apoiar esse governo. Está ali a Virgínia Estorninho que o sabe. E por isso eu quero dizer, os partidos têm regras, porque senão éramos independentes. Mas a questão não é de normas nem de decisões, a questão é de consciência. Eu, se estivesse sempre em divergência com este partido, dizia, há aqui qualquer coisa de errado. Como nos casamentos. Se as pessoas deixam de estar ligadas uma à outra, o que é que acontece em Portugal e no mundo de hoje? E são questões sérias e muito sérias. É que estas diferenças todas já levou... Eu não quero dramatizar, mas houve que o governo já caíram. Morreu há uma semana o general Soares Carneiro. Quando Sá Carneiro não teve que lutar contra Yanes, e enquanto ele era vivo diziam que ele não estava bem, porque dizia que o general Yanes queria fazer um partido a partir da presidência. E Sá Carneiro morreu em 80 e 85 nas eleições, lá veio o PRD nas eleições, Sá Carneiro tinha razão. E o que lhe disseram? E eu lembro-me de quem disse, e quando disse, e como disseram. É por isso que nós perdemos muito tempo a aturar aqueles que no partido se julgam mais inteligentes do que os outros. Esse é o ponto. Viva o PSD! Viva o PPD-PSD! Viva Portugal!
ao final do discurso de Pedro Santana Lopes, antigo líder do PPD-PSD, praticamente hoje só ele é que se refere ao partido desta forma. Foi também, e ele citou neste discurso, nesta intervenção, foi também Primeiro-Ministro de Portugal.